Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 17. Jeremias, capítulo 17, versos 9 e 10. Muito obrigado, Joe. Jeremias 17, apenas 2 versículos, versos de número 9 e versos de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Amém. Até aqui. Nós falamos nesta noite que trataríamos sobre renúncia. E o tema da mensagem desta noite é: quem pode entender o coração humano? A cultura popular, ela promove uma visão romântica sobre o coração humano. Em algumas situações, ela visa tornar o erro uma verdade. Confia em você mesmo. Siga o seu coração. Você tem todas as respostas aí dentro de você. Já viram essas frases? Seja seu próprio herói. O seu coração é o teu guia. Se você sente no seu coração, vai e faça. Existem muitas frases que remetem às nossas decisões, aos nossos corações. O mundo nos ensina um caminho para fortalecer o nosso ego. Quem nós somos, para que haja em nós uma segurança humana, criando uma imagem de um ser humano autossuficiente. A Bíblia segue na contramão, irmãos. Ela diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não se firme no teu próprio entendimento. Não acredite que você tem resposta para todas as coisas. Não acredite que você é capaz de solucionar tudo sozinho, porque você não é. Um ego fortalecido é um espírito enfraquecido. O pecado, ele está camuflado nas frases muito bonitas que nós temos por aí. Existe uma que talvez os mais jovens não conheçam, mas aqueles que tiverem mais de 30, curtiram o Lulu Santo. Ele diz: consideramos justa todo mundo conhece essa frase. É linda, né? Quando nós consideramos justa toda forma de amor. O amor é lindo, todo amor é válido. O importante é amar. Existem frases camufladas que diretamente contrariam o que a Bíblia diz. A palavra diz que o amor verdadeiro tem parâmetros, tem limites, tem definições que o próprio Deus estabelece. E na vida do apóstolo João, lá em 1 João, ele diz assim: não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede de Deus, não procede do Pai, mas procede do mundo. O que o mundo chama de amor, a Bíblia chama de pecado. Siga o seu coração, ele nunca mente. O coração tem razões que a própria razão desconhece. O coração na Bíblia não é apenas um órgão físico que bombeia sangue. Ele é o centro, irmãos. A Bíblia traz como ideia, onde nós lemos que o coração, ele é o centro da personalidade humana. A morada dos pensamentos, as nossas emoções, as nossas vontades e nossas decisões. E é por isso que Jeremias, olhando para o povo
que pensava esses pensamentos, essas ideias. Ele diz: quem pode entender o coração humano? Como? Olhando a situação crítica de pecado do povo, ele diz: quem pode entender este povo? Quem pode entender o que passa no coração deste povo? Não há nada que engane tanto quanto o coração do ser humano, porque o coração desse povo está doente. Eles não entendem que eles estão se afastando de Deus. Não siga o seu coração, Jeremias está dizendo. Seu coração está contaminado pelo pecado do primeiro Adão. Estamos estudando na nossa devocional pela manhã sobre Adão e temos mais umas 6 ou 7 devocionais comparando o primeiro com o segundo Adão. Ele está dizendo: não siga o seu coração. Seu coração está contaminado pelo pecado do Éden. O coração, ele representa o centro do comando do ser humano. Marcos diz assim: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Calvino traduziu isso para uma realidade. Ele diz: o coração do homem é uma fábrica perpétua de ídolos. A cada dia nós nos apegamos às coisas que nos afastam de Deus. Todos os dias, em todos os momentos, surgem oportunidades. O diabo nos apresenta, a sociedade nos apresenta coisas que podem e que vão nos afastar de Deus. Nos nossos corações há uma fábrica de ídolos contínuos. Todos os momentos temos oportunidades de dizer: eu não vou para a igreja, eu estou cansado, eu trabalho demais, eu não tive tempo, eu estou fazendo uma pós, é isso, mas aquilo. Nós estamos criando situações e motivos para que nós estejamos afastados de Deus. A palavra diz: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele, é do seu coração que vai garantir a vida eterna. É que procedem as saídas da vida. Guarda os teus pensamentos, guarda as suas emoções, guarde o controle das suas vontades, guarde as suas decisões. Não deixe o seu coração, não deixe as vontades, os ídolos, as oportunidades deste mundo te afastar da presença de Deus. Porque o coração, ele representa a nossa capacidade intelectual. O homem sábio acalma o coração. O homem sábio acalma o seu coração antes de falar. Por isso que ele diz: convence mais. Pense, medite, visite o seu coração. O cenário desse texto que nós lemos na vida de Jeremias, Jeremias devia estar sentado, sozinho, meditando. E ele estava angustiado, porque o povo estava cada vez mais se afastando de Deus. O povo estava fazendo alianças com aqueles que não conheciam Deus. O povo estava buscando segurança naqueles que não conheciam Deus. O povo estava trazendo ídolos de outros povos para dentro da sua casa. E Jeremias, ele entendeu a condição do ser humano, porque ele olhou para o povo e ele olhou para o seu coração e disse: enganoso é o coração. Eles estão sendo tolos, eles estão deixando ser enganados. O povo está seguindo o próprio coração humano e o povo a cada dia está se distanciando de Deus. Querido, nós vivemos a mesma realidade nos dias de hoje. Enganoso é o coração do ser humano nos dias de hoje. A cada dia nós estamos mais seguindo os nossos corações e estamos nos distanciando daquilo que Deus tem para todos nós. O povo está assumindo o controle daquilo que deveria estar nas mãos de Deus. O seu coração precisa estar nas mãos de Deus. Onde está o seu coração? Porque ali onde estiver o seu coração, certamente estará o seu tesouro. Aonde você tem depositado o seu coração, onde você tem depositado o seu amor, onde você tem se preocupado em colocar o seu tempo, onde a sua cabeça, os seus pensamentos, a sua preocupação tem levado você, ali está o seu coração, ali estão os seus propósitos, ali verdadeiramente mostra quem você é. Por isso, ele está dizendo, a condição humana é desesperadora.
A condição do ser humano é desesperadora. Quem pode entender o coração humano? Depois que ele disse isso, ele diz: não há nada que engane tanto quanto ele. O coração está doente demais para ser curado. Spurgeon diz: somente Deus pode navegar a profundeza do coração humano, porque é um oceano profundo de iniquidade. Nós não conseguimos entender os nossos corações. Somente Deus pode visitá-lo. Existe uma condição espiritual, queridos, mais perigosa do que a própria morte física. É o endurecimento progressivo do coração em vida. Os nossos corações no dia a dia, eles começam a ser endurecidos. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos muitas experiências de corações que começaram na presença de Deus e passaram a ser endurecidos. Nós temos experiências de homens que não se achegaram a Deus e não deixaram Deus se achegar a eles. Porque enquanto a morte do corpo, ela é algo inevitável, e para aqueles que são cristãos, ela é temporária. O endurecimento do coração, ele pode ser eterno, levar-nos para a perdição eterna e algo irreversível. O coração do faraó, ele teve 2 fases de endurecimento. Depois chega na sua casa, dá uma lida no livro de Êxodo e começa a ler as 10 pragas. Se você olhar da 6ª praga até a 10ª, o livro declara que Deus endureceu o coração do faraó. Mas se você ler atentamente, discretamente entre a 1ª e a 5ª praga, não diz que foi Deus quem endureceu o coração do faraó. O texto diz: e o faraó endureceu o seu coração. Não foi a ação divina. Deus não precisou intervir. O que eu entendo nessas 10 pragas, irmãos, é que quando chegou na 6ª praga, o faraó estava disposto a ceder. Ele estava disposto a entender. E aí Deus disse: agora eu vou endurecer o coração deste homem. Leia atentamente esse texto. Você vai entender isto. Sabe, Deus não injeta maldade no ser humano, porque a maldade já está presente nas nossas vidas. Mas Deus permite que a maldade que já está em nossos corações, ela se manifeste plenamente. A maldade já estava no coração do faraó. E quando ele viu aquela afronta dizendo: eu sou o Deus deste mundo, não venha me afrontar, vocês aqui. E ele endureceu o próprio coração. E na medida que a situação mudava, este homem começou a mudar. Em algum momento Deus interveio e disse: eu vou endurecer o coração deste homem. Porque ele ainda precisa aprender que somente eu sou Deus. O pecado, ele é um processo gradual do endurecimento dos nossos corações. Você não está bem com Cristo hoje e amanhã o seu coração virou uma pedra. Os nossos corações são endurecidos lentamente. O diabo vai trabalhando lentamente nas nossas vidas. E quando o nosso coração é endurecido, nós nos distanciamos de Deus pouco a pouco. E a palavra diz que nós, quando nos distanciamos de Deus pelo pecado, o Senhor fica entristecido. Nós entristecemos o Espírito Santo. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na qual estáis selado para o dia da redenção. Não busquem pecar. Paulo está dizendo: não pequem, distanciem do pecado, porque cada vez que vocês se aproximam do pecado, vocês estão entristecendo o coração de Deus. O Espírito Santo fica entristecido. Vocês são salvos, caminhem como salvos, não entristeçais. Era como se Paulo estivesse dizendo: não esfaqueie o coração do Espírito Santo através da prática do pecado. Porque quando vocês pecam, vocês causam uma dor real no Espírito Santo. Vocês não podem esquecer, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é um objeto, o Espírito Santo é uma pessoa. E quando nós pecamos, seria como se nós estivéssemos esfaqueando o Espírito Santo. Para você que é casado, seria como se você estivesse vendo a sua esposa trair você diante dos seus olhos. O seu esposo com outra mulher diante dos seus olhos. Algo muito pior do que isso, porque nós estamos falando da nossa vida eterna. Todo pecado
é um golpe no coração de Deus, é uma ferida na alma do nosso Criador. Quando nós olhamos novamente para a Bíblia, nós olhamos e vemos Saul. Saul foi o rei escolhido por Deus. O povo disse: nós queremos um rei. E Deus disse: vocês querem um rei? Eu darei um rei. E ele escolheu Saul. E Saul tomou posse, Saul ia para a guerra. Saul não perdia uma guerra. Saul encheu o seu coração de orgulho. Ao invés de voltar e cultuar, dizer: Senhor, se o Senhor não estivesse à frente dos nossos guerreiros, nós não teríamos vencido. Mas a cada guerra, lentamente, num processo, Saul deixou que o orgulho tomasse conta do seu coração. Não foi na primeira guerra, não foi somente na última, mas a cada guerra que Saul lutava e vencia, ele se convencia de que ele era a causa de toda a vitória. Saul foi derrubado do trono porque se tornou um homem arrogante e orgulhoso, crendo que é pelas suas mãos, pela sua força, é que ele vencia as batalhas. Cada batalha exaltava a sua capacitação, assumiu mérito pela vitória e se esqueceu da presença de Deus diante dos guerreiros. Judas endureceu o seu coração ao longo da caminhada com Cristo. Quando Judas começou a seguir Jesus, o coração de Judas não estava endurecido. Quando Judas começou a seguir Jesus, o diabo não tinha tomado conta, não havia sido possesso, Judas não estava com o diabo no corpo. Mas, ao longo da caminhada, ele permitiu que fosse possuído pelo mal. Quando você vai no livro de João, capítulo 12, você vê que Judas começou a ser o tesoureiro. E a ganância que ele permitiu em seu coração, ele abriu oportunidade para o mal. Ele começou a subtrair dinheiro da bolsa dos discípulos. E ele começou a dar oportunidade. Você vai no capítulo 13. O texto diz que Judas se deixou influenciar por Satanás. E ali o seu coração começou a ser endurecido para ações do Espírito Santo. Ainda no capítulo 13, quase que no final, inicia ali-se o processo. Depois de Satanás ter destruído a vida espiritual de Judas, ele entra no processo de fragilidade espiritual. E o texto diz que Satanás entra na vida de Judas. Foi de uma vez só? Não foi de uma vez. Foi um processo. Judas traiu Jesus. E o desespero final, o próprio Satanás que influenciou Judas a trair Jesus, agora volta-se diante de Judas e começa a acusá-lo. E começa a acusá-lo ao ponto de incomodá-lo a tirar a própria vida. Queridos, a vida de Judas é um grande exemplo de como o mal atua entre nós. O pecado primeiro fascina, depois o pecado assassina. É assim que se transforma alguém que está perto de Deus para longe de Deus. É assim que se endurece o coração. Da mesma forma que a vida espiritual não se constrói da noite para o dia. Uma vida espiritual ela não nasce pronta, mas precisa ser construída com o tempo, na caminhada. A morte espiritual também não ocorre da noite para o dia. Ela é por partes. Ela vai tomando um pedacinho do nosso tempo, da nossa visão, dos nossos desejos. É de sugestão em sugestão, de pecado em pecado, de orgulho em orgulho, sem perceber. Esfriamos na fé e nos distanciamos de Deus. Então, em algum momento, aquele que te ofereceu o pecado para te fascinar, para te deslumbrar, ele começa a te acusar porque você está desobedecendo a Deus. Mas, queridos, Deus sonda os nossos corações. Jeremias, no verso 10 do texto lido, diz: eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Este versículo revela 4 verdades. Deus examina os pensamentos. Deus prova os corações. Deus julga segundo os caminhos que nós trilhamos. E Deus retribui segundo os frutos das nossas vidas. Deus não apenas vê
o que nós fazemos, mas Ele conhece por que nós fazemos daquela forma. Ele visita a intenção dos nossos corações. Deus examina. Examinar deve ser traduzido como escavação profunda. Não é aquele examinar superficial que o médico põe aqui o estetoscópio e fica aqui achando como é. Deus vai no profundo dos nossos corações. Deus nos abre e nos visita intimamente, como diz o Salmo 139. Deus abre um caminho nas profundezas dos nossos corações e vê o que está arraigado no mais profundo dos nossos corações. O Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Palavras de Deus, enquanto Samuel queria escolher os homens mais fortes e mais belos. Eu olho por dentro, Samuel, eu não olho por fora. Eu visito o coração dos meus servos por dentro. Eu sei o que está arraigado em cada coração. Deus vê os nossos corações, os nossos desejos secretos, as nossas maldades, aqueles desejos malignos, aqueles desejos rancorosos, mas também aqueles desejos arrependidos, aqueles desejos puros. Deus conhece os nossos corações. E o provar de Deus refere-se ao processo de refinamento de metais. Deus testa as nossas purezas através das provas. Existem 3 coisas na vida de um cristão: provas, lutas e tribulações. As provas são dadas por Deus. Deus mesmo é quem permite. Deus mesmo é quem autoriza que nós sejamos provados, porque Deus prova aqueles a quem Ele ama. Existem as lutas, são as permissões de Deus para Satanás. Deus diz: está autorizado, pode tocar na vida deste, como fez com Jó. Existem as tribulações, que não é nem uma coisa e nem outra. É você quem busca as tribulações. É você quem faz as coisas e depois vive as lutas que você mesmo criou. Lutas, provas e tribulações. Deus prova os nossos corações. Deus nos visita. Deus quer saber como nós somos, quem nós somos. E a palavra de Deus diz: porque tu, ó Deus, nos provastes, purificaste-nos como se fosse a pura prata. Deus nos prova porque Deus quer uma vida santa para cada um de nós. Deus nos prova porque Ele quer revelar aos nossos corações. Ele quer mostrar aos nossos olhos quem verdadeiramente nós somos. O texto ainda diz, podemos extrair que Deus julga os caminhos. Refere-se ao padrão e estilo de vida, aquela conduta habitual e permanente na trajetória contínua. Quem nós verdadeiramente somos. Quando nós olhamos para Davi teve algo fora da sua vida que foi incomum. Davi praticou um ato de prostituição. Mas a Bíblia não diz que aquele era o verdadeiro Davi, porque aquele ato de Davi foi um erro pontual. A Bíblia nunca mais relata um ato deste de Davi, porque Davi nunca mais cometeu aquele pecado. Este é um dos pilares centrais que diz porque o Davi era o homem segundo o coração de Deus. Porque Davi tinha um caminho que Deus acompanhava e julgava e dizia: ele tenta sempre estar nos meus caminhos. Davi lutava sempre para estar seguindo nos caminhos do Senhor. São os seus atos contínuos e permanentes que diz quem você é, que diz qual será o seu destino. Mateus 7 diz que Cristo é a porta estreita. Para que você seja um cristão, você precisa passar pela porta estreita. Você precisa renunciar ao pecado, às ofertas do mundo e tudo aquilo que contraria a vontade de Deus. E muitas pessoas dizem: eu aceitei a Cristo. Muitos famosos dizem: eu aceitei a Cristo. Só que eles se esquecem que seguir após a porta é seguir pelo caminho que também é estreito. Não nos resolve dizer que passamos pela porta, se nós não seguimos pelo caminho estreito. Adão e Eva escolheram o caminho largo da desobediência e experimentaram a morte espiritual.
experimentaram primeiro, os primeiros seres humanos a experimentarem a morte física. Caim escolheu o caminho largo, homicida, experimentou a maldição da terra. Davi, por algum momento, escolheu o caminho do adultério. E ele colheu a espada em sua família. Quando nós fazemos uma renúncia, nós fazemos uma escolha. Toda renúncia é acompanhada de uma escolha. E o coração sem Deus é um coração doente. Jeremias deixou isso muito bem claro. Aquele que caminham para a morte eterna permanecem na busca de coisas que o seu coração doente quer que ele faça. Mas a palavra diz que Deus sonda os nossos corações. Deus tem o desejo de curar os nossos corações. Ele diz: filho meu, dá-me o teu coração, e que os teus olhos observem os meus caminhos. É um apelo paternal. O chamado mais importante que nós podemos receber do Senhor é dizer: filho meu, dá-me este teu coração doente. Deixe-me cuidar do teu coração. Deixe-me tratar. O Senhor está pedindo que nós renunciemos às propostas que adoecerão os nossos corações. Ele quer que nós renunciemos às propostas que nos afastam dele. Deixe que eu dirija a sua vida. Deixe-me ter acesso total à sua vida. Deixe-me ser o centro total da sua vida. Eu sou o Senhor. Eu examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Queridos, sem julgamentos, me permitam fazer um recorte exclusivo dos depoimentos de algumas mães daquela mega operação do Rio de Janeiro. Eu não quero entrar em conceito político, policial, religioso. Eu quero apenas fazer um recorte exclusivo. Algumas frases que eu assisti de algumas mães. Uma disse assim: eu sempre falei que ele terminaria na cadeia ou no caixão. Essas mães não esconderam que os seus filhos tinham o coração tomado pelo crime. As causas não nos importam neste momento, mas a dor que a mãe sentiu, sim. E nitidamente, a mãe estava dizendo: eu clamava para ele renunciar às coisas deste mundo. Eu clamava para que ele voltasse o seu coração para longe daquilo que é maldade. Outra mãe disse assim: eu dizia para ele: o que você plantar você vai colher, meu filho. E com a vida que você tem no tráfico, é impossível você colher um bom fruto. E a que mais me chocou é a mãe sentada do lado do corpo, acariciando o rosto. E ela dizia: ele escolheu. Ela repetia: ele escolheu. Claramente, irmãos, mulheres que tinham o coração tomado pelo Senhor. Palavras de mulheres que conheciam a palavra de Deus. Palavras de mulheres que pregaram o evangelho para os seus filhos, dizendo: este caminho, aonde está o seu coração, só vai te levar para a morte. Só vai te afastar de Deus. Quando eles escolheram este caminho, escolheram o mesmo caminho que Judas, que Caim, que Adão. Renunciaram a Deus e colocaram o coração no pecado. E quando nós colocamos o nosso coração no pecado, nós estamos fazendo um pronunciamento: eu escolho morrer. Porque a Bíblia é clara e diz: o salário do pecado é a morte. Morte do espírito, mas por consequência, morte também do corpo. Porque nós colhemos o fruto daquilo que nós plantarmos. O salmista diz assim: inclina o meu coração para os teus ensinamentos e não para as coisas deste mundo. O salmista está dizendo: Senhor, faça com que o meu coração esteja na tua presença. Me afasta de tudo que me afasta de ti, Senhor. E eu te pergunto nesta noite: para qual lado o seu coração está se inclinando? E eu peço que você olhe para a sua vida e observe o seguinte: o distanciamento de Deus é algo sutil.
O distanciamento de Deus não é um facão que passa hoje, corta e leva tudo. O distanciamento de Deus, queridos, é algo aos poucos. O diabo não arrasta ninguém. Nós veremos nessa peça de extração algo muito parecido com isso. Ele devagarzinho, ele vai trabalhando nas vidas. Devagarzinho ele vai sugerindo, e ele vai tirando, e ele vai afastando, como ele fez com Saul, como ele fez com Judas. Judas caminhou com Cristo por 3 anos. E por 3 anos, Satanás investiu na vida de Judas. E Satanás afastou e endureceu o coração de Judas. E eu te pergunto, para onde está inclinando o teu coração? Toda escolha leva para uma renúncia. Toda renúncia leva para uma escolha. O seu coração pode ser o palácio de Cristo ou a habitação de Satanás, mas sempre haverá alguém morando no seu coração. Queria convidar o ministério de louvor. Eu queria que nós tivéssemos um momento de meditação, que nós cantássemos Eu Me Rendo, e que você pudesse pensar na sua vida. Se Satanás tem investido na sua vida de forma sutil, se ele aos poucos tem tentado afastar você de Deus, se as coisas que este mundo tem te oferecido tem distorcido a sua vida, para que você cada vez mais se distancie da vontade de Deus, o quanto este mundo tem ofertado coisas a você, ofertado coisas ao seu coração, para distanciar você daquilo que Deus tem. O Senhor nesta noite está dizendo: filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, não se afaste da minha presença. Filho meu, não dê atenção para as coisas do mundo. E eu convido você a declarar nessa noite: Senhor, eu me rendo. Eu me rendo à tua presença, Senhor. Eu me rendo para estar contigo. Senhor, que o meu coração não permaneça doente, como declarou Jeremias. Que você possa declarar nesta noite, nesta canção. Nós já cantamos ela uma vez, mas eu gostaria que você cantasse essa música de novo pensando sobre isso. Senhor, eu rendo o meu coração a Ti, para que tudo aquilo que me afasta de Ti, Senhor, seja retirado. Que nós possamos colocar os nossos corações na presença de Deus, e que nós possamos verdadeiramente renunciar às ofertas do mundo, de escolher a presença de Deus.